tudo segue normal na seleção brasileira. Ou, na verdade, me desculpe, alguma coisa mudou, né? Pelo menos ganhou. É um futebol horroroso, é um futebol péssimo, é um futebol horroroso, mas pelo menos num lance individual do Luiz Henrique, a seleção brasileira, com seu futebol patético dos últimos anos, venceu. Acredite que teve comemoração na coletiva de imprensa, Dorival falando de novo que vai chegar forte na Copa do Mundo, depois de uma vitória fajuta contra o penúltimo colocado Chile. É isso mesmo, é o penúltimo colocado o Chile nas eliminatórias, é o pior Chile da história, e o Brasil que ainda conseguiu sofrer um gol com 1 minuto de jogo para esse Chile. Que o resultado, é o que eu digo sempre, que o resultado não engane o torcedor. Que o resultado não faça o torcedor pensar, opa, Brasil venceu o Chile fora de casa. Foi um jogo horroroso, um futebol péssimo, um time desorganizado, um time que fica dando passe para trás, que não ataca. É ridículo ver a atual situação da seleção brasileira. E uma coisa que a gente precisa sempre deixar bem claro: Tite, 2 Copas do Mundo, fracasso. Fernando Diniz, foi demitido com 6 jogos, fracasso. Dorival Júnior, fracasso, porque não vai me dizer que não é fracasso o trabalho do Dorival Júnior até agora. É uma piada o trabalho do Dorival Júnior. Filipão, 2014, 7-1, fracasso. É um fracasso que já dura anos da seleção brasileira. É um futebol ruim e que conseguiu tirar o respeito ao futebol brasileiro. Ninguém mais respeita o futebol brasileiro. Seleção nenhuma mais enfrenta o futebol brasileiro com medo, com respeito. E o futebol de bosta que eu vi ontem não dá pra gente levar na normalidade. E aí, né, pra festa da nossa equipe, falando em bosta, tem gente na internet, a galera do chat, achando que eu peidei, Vanderlei Nogueira, ontem no ar. Eu não peidei, seus animais. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o barulhinho, porque eu tô em casa, minha cadeira é de madeira. Eu fiz isso aqui, ó. Isso não é peido! Meu. Não é peido! Um VAR. Coisa, Vanderlei Nogueira. Um cara como eu, expert em peidos, porque eu sou um expert, tá? Se eu tiver que peidar no ar, eu vou dar aquele silencioso. Aquele que até fede um pouquinho mais, mas que não vai vazar no áudio. Então, não foi peido, hein? Tô me explicando aqui, é a cadeirinha da Casa do Pilhado, ó. O apresentador tá explicando. Esse foi o barulhinho. Você gostou, Bruno Prado? Eu nunca tinha visto VAR para esse tipo de situação, né? O senhor fez um VAR aí, né? Explicando, mostrando. Que coisa bonita, né? Muito bom. Então hoje tivemos, o VAR do peido do pilhado, Bruno Prado. Nossa Senhora. Não foi peido, tá explicado. O Bruno Lante do nosso YouTube me mandou hoje. A galera percebeu que tu peidou. Eu falei, seu animal, não foi peido, não foi peido. E aí, tá explicado, olha o Bruninho. É sempre bom ver o Bruninho sorridente, um Bruninho feliz. Eu já dou meu boa tarde aqui pro Bruno Prado. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Boa tarde, Flávio Prado. Agora, que futebol, já que a gente está falando de peido... Só queria dizer uma coisa, não acredito na sua explicação, tá? E eu queria dizer outra, ninguém te perguntou... Eu acho que foi e concordo com o que a massa está dizendo. Estou com a galera. Só quero deixar meu voto que eu sim sou um cara do povo, né? Agora, um cara amado pelo povo. Isso. Um cara idolatrado pelo povo. Nossa. Agora... Eu quero falar aqui, né, desse futebol. Já que a gente tá falando de peido, vamos falar de bosta de futebol. Bruninho, é mais um jogo ruim da seleção.
é mais um jogo que dá sono, é mais um jogo que o torcedor fica... Cara, eu nem digo que o torcedor fica puto, sabia? Também não vou ser mentiroso, porque o torcedor não liga. A gente conseguiu ver o torcedor, e aí o Flávio Prado diz, e eu concordo com ele, que também não é de agora, mas há um bom tempo já que o torcedor não liga mais pro futebol brasileiro. Eu não sei se vocês concordam. Eu acho que esse desinteresse cresceu muito em 2014. Quando o Brasil se mobilizou, Copa do Mundo no Brasil, vai ser campeão no Brasil, e aí veio aquele 7-1, que foi a maior vergonha da história do futebol brasileiro. Vocês concordam com isso? Que começou mais em 2014? E outra, Bruno, você acompanha futebol de todo mundo. O que a gente pode fazer para o futebol brasileiro melhorar? Lembrando também que ontem eu apostei na desgraça da Inglaterra, Bruno Prado. Eu me lasquei. A Inglaterra em casa perdeu para a Grécia. Foi. Ou seja, não é também só o futebol brasileiro. Será que futebol de seleções, com raríssimas exceções como França, Espanha, vai passar a ser essa bosta que a gente está vendo? Um bando de jogo ruim, inclusive em Copa do Mundo? Pilhado, boa tarde a todos. Depois de todas as explicações e todos os esclarecimentos sobre futebol, isso é um ponto real. Assim, o futebol de seleções, ele dificilmente ele vai ter uma seleção muito forte. A Espanha, não digo nem essa fez uma boa Eurocopa, mas ainda é um período curto. Ela teve um período mais longo de domínio ali, quando ganhou Euro, Copa do Mundo e Euro de novo, né? 2008, 10 e 12. Que era a base de um time, que acho que isso ajudou muito, que era a base do Barcelona da época. Não tinha o Messi, claro, mas tinha o Xavi, o Iniesta, tinha Piqué, Puyol, Busquets, era a base do Barcelona, que era o melhor time do mundo naquela época. Então, ter vários jogadores do mesmo time, acho que ajudou bastante para que aquela Espanha fosse bem dominante. E a própria Espanha, né, vou falar dela primeiro porque nesse momento é a seleção que joga melhor, vai jogar hoje pela Nations League e ganhou a Eurocopa jogando muito bem. A Espanha, ela tem o jeito dela de jogar, que isso acho que ajuda para que ela consiga se recuperar mais rápido, e agora tem dois moleques sensacionais ali nas pontas, o Lamine Yamal e o Nico Williams, que eles dão uma agressividade que a Espanha não tinha. Mas se a gente pegar a Espanha depois daquela sequência de Euro, Copa e Euro, olha o que ela fez. Copa de 14, ela tomou de 5 da Holanda na estreia, lá em Salvador. E depois na Copa de 18, a Espanha, ela foi eliminada pela Rússia. Ela ganhou do Irã de 1-0 num jogo duríssimo, empatou com o Marrocos, aí foi para as oitavas, empatou com a Rússia e caiu nos pênaltis. Aí na Copa de 22, ela perdeu para o Japão na primeira fase e depois caiu para Marrocos nas oitavas. Então ela teve vários momentos assim muito ruins também. E agora, acho que muito pelos garotos que entraram e por manter uma identidade, acho que isso aí foi um mérito deles, mesmo nos momentos ruins mantiveram a identidade, o jogo deles, de posse de bola, de controlar o jogo, de empurrar o adversário para trás. Eles conseguiram com dois meninos que dão uma agressividade que o time não tinha, que às vezes era um time que ficava com a bola 80% do tempo e não chutava no gol. O jogo com o Marrocos foi muito assim na Copa do Mundo. E os moleques dão uma agressividade que eles não tinham. Mas assim, o futebol de seleções ele não vai ter nada muito brilhante. Acho que vai depender, às vezes, de uma coisa de mais brilho, um Mbappé inspirado numa Copa com a França, um Messi muito bem, agora já é mais difícil que ele apareça muito bem, que já está no final da carreira. O Neymar nos bons tempos dele muito bem, que também agora vai ser difícil que ele consiga jogar num altíssimo nível. E por que você acha que antigamente tinha, Bruninho? Porque, a gente vai lembrar aqui, a Holanda de 74, todo mundo fala. Seleção brasileira de 70, seleção brasileira de 82, seleção brasileira de 62, 58. A gente tem a seleção da França do Platini também, que muita gente sempre falou. A gente tem seleções assim que ficaram marcadas pelo bom futebol. Por quê que hoje não dá mais para ser assim? É porque o futebol virou mais físico? O que acontece que o futebol de seleção está ficando tão chato? Eu acho que tem alguns motivos, que até é um debate bem interessante. Eu acho que tem algumas coisas. Acho que tem a questão de um futebol mais globalizado. Hoje, seleções médias e pequenas, elas são melhores do que elas eram antes, porque os jogadores dessas seleções jogam nos mesmos clubes e nas mesmas ligas que os jogadores das seleções grandes. Então, antes você pegava uma Suíça. O jogador que jogava, a maioria deles jogava só lá na Suíça, um ou outro jogava na Itália, talvez na Espanha.
Mas era uma seleção que fala, nossa, olha quem tá do outro lado, pô, o cara joga num dos melhores times do mundo. Hoje não, hoje o suíço joga lá também, joga na Itália, na Espanha, na Inglaterra, é companheiro de vestiário, às vezes um frequenta a casa do outro porque joga no mesmo clube. Então houve assim uma globalização, né? Houve uma... hoje as seleções médias e pequenas elas estão muito mais próximas das seleções grandes. Mas a seleção brasileira... Eu dizer que o futebol de seleções dificilmente vai ter uma grande seleção, que aí também é por questão de pouco tempo para treinar. A seleção de 70, por exemplo, do Brasil teve vários meses. Hoje a comparação com o futebol de clubes ela é mais cruel com as seleções, porque com globalização nós temos algumas seleções mundiais na Europa e esses times são muito melhores que as seleções. Antes não era assim, antes os times eram formados basicamente por jogadores do país com 2 ou 3 estrangeiros. Então hoje, quando se compara uma coisa com a outra, fica desigual. Você pega o Manchester City, que para mim é o time mais consistente do mundo. Ele amassa qualquer seleção, ele é muito melhor que qualquer seleção. Eu não digo não só individualmente, mas coletivamente. Mas o Brasil atual, ele está abaixo até desse nível do futebol de seleções, que não é grande coisa. O Brasil atual, ele está abaixo do que deveria estar, mesmo considerando essa questão de que eu não espero nenhuma grande seleção. Mas esse Brasil, ele está abaixo do nível competitivo do futebol de seleções. Ele venceu ontem, deve vencer na terça-feira o Peru, porque são as 2 piores seleções da eliminatória, o Chile e o Peru. Mas é uma seleção que está muito longe, assim, de um bom jogo coletivo, de ser uma seleção mais forte aqui no continente, de chegar numa Copa, pelo menos competitiva. Ganhar ou perder é outra coisa, mas nas últimas Copas, não só na última, acho que nessas aí todas que o Brasil perdeu, nas últimas 5, ele chegou com alguma possibilidade. Se fosse agora a Copa, não teria chance nenhuma. Nem aquela coisa. Nas últimas ele podia ganhar, podia perder, perdeu. Nessa aí, se fosse amanhã, a Copa começa semana que vem, não teria nenhuma chance. Ainda tem 2 anos, isso que dá alguma coisa. Quem sabe daqui a 2 anos esteja melhor. Na Copa de 2002, há um ano da Copa, estava uma tragédia. Então, talvez, tem tempo para melhorar. Mas o trabalho do Dorival até agora está abaixo do que deveria. E acho que o período da Copa América foi um período chave ali que ele não conseguiu aproveitar muito bem. E tem uma mudança no grupo de jogadores que eu acho que também não pode ser menosprezada. Isso aí atrapalha, acho que todo mundo que está assumindo a seleção, os que passaram agora, o Diniz, enfim. Tem uma mudança de geração que os que estão chegando agora ainda não conseguiram assumir um protagonismo. O Brasil perdeu o Thiago Silva, Casemiro e Neymar. São 3 caras top aí, são cada um pelo seu motivo aí. Mas essa perda desses jogadores tem um peso grande. Os caras que chegaram, o Rodrigo ainda não conseguiu assumir, o próprio Vinícius não assumiu. E o Vinícius tem mais um detalhe, o jogo com o Peru vai ser o 10º da eliminatória. E ele não vai jogar. Já contando esse jogo com o Peru, ele ficou fora de 5 de 10 jogos de eliminatória. Ele jogou metade do jogo só. Então nem com o Vinícius o Brasil está conseguindo contar. E o Vinícius que ainda não jogou bem na seleção. E até caras como o Richarlison, por exemplo, que é um cara que não é do nível, claro, do Neymar, do Vinícius. Mas o Richarlison, ele funcionou na seleção. Eu estou falando de um cara que funcionou assim, bem, assim, mas não é um super craque. Mas ele chegou e assumiu e joga com personalidade, com a limitação dele. Ainda nenhum centroavante conseguiu assumir, nem o lugar do Richarlison, que para mim é um bom jogador, mas não é um cara excepcional. Então também há uma mudança de geração que a atual geração não conseguiu assumir. Então também tem coisa, acho que o Dorival faz um trabalho abaixo, mas os jogadores que estão aí ainda não conseguiram assumir um protagonismo que outros jogadores que não estão mais na seleção, eles tinham. Que parece que, como o Brasil não ganhou as Copas, parece que o Thiago, o Casemiro, o Neymar, ninguém jogou nada na seleção. Né? Eles jogaram muita bola na seleção. Não ganharam Copa, mas jogaram muita bola. E aí o Bruno faz uma lembrança, né? O Richarlison nem é uma geração passada, né, Bruno? Ele tá machucado. O Richarlison é da geração atual, ele é novo ainda. Ele pode voltar, e acho que se estiver bem fisicamente vai voltar. Mas ele não, coitado, não tá conseguindo jogar. Essa temporada no Tottenham ele praticamente não jogou. Então se ele estiver bem ele vai voltar. E eu acho um jogador bom, assim, mas normal. Mas é um cara que já chegou com personalidade e assumiu. Eu estou falando desse ponto mais da personalidade mesmo, não é nem da qualidade. Claro, o Neymar uma qualidade absurda, o Thiago como zagueiro, um craque da posição. Richarlison nem é um craque da posição, é um bom jogador, mas assim, assumiu. Ele foi para a seleção e jogou o máximo que ele pode. O cara meteu 3 gols na Copa. Então também está faltando o pessoal que está aí assumir mais essa responsabilidade, com mais personalidade. Wander, a gente está falando de uma seleção brasileira, né? Que realmente ela vem mal há muito tempo.
É assustador esse período da seleção brasileira. Como disse o Bruno, se o Brasil vai jogar a Copa no mês que vem, essa seleção ela não tem a menor chance de ser campeã do mundo. Não tem. É um futebol ruim, jogadores que não chamam a responsabilidade, treinador que não consegue organizar a seleção é uma bagunça dentro de campo. Foram 2 lances individuais que decidiram a partida, inclusive eu acho legal, né, jogadores que estão em atividade no Brasil fazendo gols decisivos. Já a gente vai falar dessa relação, né, dos jogadores do Botafogo, né, há 26 anos um jogador do Botafogo não fazia gol pela seleção brasileira. O Bebeto foi o último, que ele estava no Botafogo em 98 e fez gol na Copa do Mundo de 98. Então é legal ver o Botafogo voltando ao cenário internacional, nacional, o Botafogo voltando a ser uma potência do futebol brasileiro, essa é a verdade. Mas antes disso, Vanderlei Nogueira, Filipão era um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, campeão do mundo em 2002, vexame na Copa do Mundo de 2014. Teve o Dunga, que foi muito criticado em 2010, eu nem sou um dos maiores críticos do Dunga, porque eu acho que a seleção de 2010 foi uma das melhores em Copas dos últimos anos. Eu acho que a seleção de 2010 não jogou mal a Copa de 2010. Aí tivemos, em 2006 era quem, Bruno? Parreira. 2006 o Parreira, com um mega time na mão, não conquistou o título mundial. Aí Tite, 2 Copas do Mundo, eliminado nas quartas de final por adversários sem tanto peso no futebol mundial. E agora, Fernando Diniz, Dorival. Chegou a hora de buscar um nome internacional. Mauro César Pereira até disse ontem, Jorge Jesus. Eu digo aqui, Jorge Jesus, Abel Ferreira, pensa até o Mourinho. O Mourinho tá aí, ó, no mercado. Não é o estilo de jogo que eu gosto, tá? Mas é um grande do futebol mundial. É um cara que pode ter peso para fazer esse Brasil se tornar competitivo, que seja, de novo, porque pelo jeito tem que mudar alguma coisa. E aí eu pergunto pro Flávio, que eu acho que o Flávio também discorda disso. Para ele não é treinador, é jogador, é estrutura, mas eu acho que a safra de treinadores no Brasil está muito fraca, Vanderlei Nogueira. Asmar, um abraço para você. Eu queria só destacar o seu tutorial na abertura do programa. Foi importante a explicação e... É sempre bom a gente explicar modos de peidos, né? Não, porque claro. Não, peidei alto foi a cadeia. Claro. E não é comum encontrar... Silencioso. Certo, claro, e esse foi um tutorial, eu diria, inédito. Você passou para a história. Parabéns. Tá certo? Naquele currículo final de carreira, ele tá lá com asterisco. Ei, vim aqui só para explicar, entendeu? Tudo legal. Mas olha, um abração para você, para o Flávio, para o Bruno, para todo mundo que está nos acompanhando. Eu queria primeiro dizer, respondendo para você, em nome de quem eu represento, o professor Mourinho, há um mês, ele disse o seguinte, quando alguém perguntou, seleções na sua vida, ele respondeu, quando eu estiver velho e cansado, talvez eu pense sobre o assunto. Seleção na visão dele, do professor Mourinho, para velho e cansado. Então, eu só queria dizer isso para você. Com relação a técnico estrangeiro, você lembra que eu soltei rojões aí quando surgiu aquele comentário todo do Ancelotti. Puxa vida, professor Ancelotti, os caras conseguiram, se conseguirem, né? É uma grife, ganhador, não tem mais lugar para colocar troféus. Enfim, levantei a bola, seria muito bom ter o professor Ancelotti e um aluno, o Fernando Diniz, ficando até o momento em que o professor Ancelotti passasse, pronto, com todas as ideias do professor Ancelotti pela seleção brasileira. Tudo isso no Netflix na minha cabeça, como o Felipe Luiz, que ele tem como grande ídolo o Jorge Jesus e ele quer fazer o mesmo trabalho do Jesus. Se vai conseguir ou não, nós vamos aguardar. Pronto, esse é o cenário. Outra coisa, o Bruno usa muito aqui, corretamente, aquele negócio de expectativa. Ele mede expectativa, né, Bruno? Sim. Depende da expectativa e a trombada que você tem. Sim. Decepção é maior ou menor. Então, só para reforçar essa tese, eu queria lembrar o seguinte, o tempo serve para muita coisa. Por exemplo, se você reconhecer
que aquela história que você ouviu do seu avô, do seu pai no passado e você levou para os seus filhos de hoje, enfim, para os jovens, que poderoso futebol brasileiro. Se essa tese defendida por muitos, poderoso futebol brasileiro, você não abraçar isso, você sofrerá menos. Então, eu só queria dizer que de 1950 para cá, foram 19 campeonatos mundiais. 19. O Brasil foi 5 vezes campeão. As 3 primeiras vezes, 58, 62 e 70 vezes, e 1970. Então, aquele que nasceu ou que estava vivo em 70, né, um cinquentão, foi passando para a geração seguinte, né, e um passando para a boca do outro. Poderoso futebol brasileiro. Campeão em 58, campeão em 62 e campeão em 70. E colocar na cabeça que eu também, todo mundo, que estamos vivendo no país do poderoso futebol mundial. Não é assim. É um dos. Olha, eu marquei antes de começar o programa só para explicar legal para aquele que está tutorial, é rápido. 5 vezes, desses 19, em 5 vezes o Brasil ficou abaixo do 5º lugar. O poderoso futebol brasileiro ficou abaixo do 5º lugar. 3 vezes o Brasil ficou no 5º lugar, longe de pódio. 2 vezes em 4º lugar. Foi 2 vezes vice, ganhou 5 títulos e o último faz 22 anos. Puxa vida, abraçado em que alguém vai morrer dizendo que vivemos no país do poderoso futebol mundial? Me dá um dado aí. Só concluindo, está no pacote? Está no pacote. Eu falei aqui várias vezes, antes da Copa, dessa última Copa, o Brasil, as pessoas perguntam, você sabe disso? Perguntam, o Brasil é favorito? Não, o Brasil é um dos favoritos. Sem ufanismo. Ele sempre chega naquele pacote de 4, 5, porque a bola entra. Você só vai saber se o Brasil tem alguma chance ou não 2, 3 meses antes da Copa. Tudo isso que está acontecendo agora faz parte do show, é muito ruim mesmo. Eu nunca vi uma seleção assim, sem nenhuma relação com a torcida. É um esfriamento permanente. A seleção vai jogar, parece que é um bloco de gelo. Né? São jogadores que estão jogando muito menos do que a gente acha que jogam. Ah, mas não tem tempo para treinar. Eu canso de falar aqui que técnico da seleção brasileira enferruja, seja ele qual for. Mas você acredita no toque individual, na criatividade, talvez. E o cara não consegue dar um drible. Passes errados. Chutes que o centroavante do Nogueirópolis faz para jogar para fora do estádio. O cara que está vestindo a camisa da seleção brasileira bate torto, não tem uma jogada que, puxa vida, que coisa maravilhosa. Faz tempo, não é essa a seleção do Dorival. Recua um pouquinho no tempo. Você não lembra uma vez ou outra. E quando a seleção começa a jogar 1 ou 2 ou 3 partidas boas, já cresce todo esse entusiasmo. Agora sim, é aquele sonho da volta dos melhores dias. Então eu entendo que o Brasil vai enfrentar um sério problema, vai para a Copa do Mundo. Eu não tenho dúvidas disso, porque pelo número de seleções que vão nas eliminatórias sul-americanas, é óbvio que o Brasil vai. Como vai chegar? Não tenho antevisão do fato. 2, 3 meses antes da Copa que a gente vai avaliar se tem chance ou não. Repito, em momentos maravilhosos aí, chegou em 4º lugar, 5º lugar. Em 1966, chegou em 11º lugar, o poderoso futebol brasileiro. 11º lugar. Só tinha 16. E só tinha 16. É isso. Com 16, chegou em 11º lugar. Poxa vida! Então, sabe, foi construída uma imagem que a gente tem que friamente dizer que não é assim. Pode dar certo? Pode, claro, o futebol permite. A bola bate no bumbum, entra a ser campeão do mundo. É isso, Asmar. E com relação ao treinador, é isso que eu queria dizer para você. Seria muito bom ter uma ideia nova, tantos treinadores passaram, mas eu não sei se é apenas missão de um treinador. Eu não sei se é isso. Eu acho que falta projeto e os jogadores jogam menos do que a gente acha que jogam. É isso. Mas você diz, o que embasa, né, a gente dizer que é o maior futebol do mundo? É o que tem mais título.
querendo ou não, ninguém chegou a 5 títulos mundiais ainda. Só o Brasil. Você tem que avaliar, Osmar. Você mesmo disse várias vezes aqui no programa, todos nós concordamos, os números enganam. Eu não falei que foi ruim ganhar em 58, que foi péssimo ganhar em 62, que porcaria ganhar em 70. Não é isso, tinha méritos. Ganhou com méritos. É isso que eu estou dizendo. Mas se a gente ficar abraçado nesses 5 títulos, lembre, faz uma geração que a gente não ganha. Uma geração, será que quer dizer alguma coisa? Olha, em 2002... nós somos o primeiro lugar. Em 2006, nós somos o 5º já estamos longe de ganhar alguma coisa. Em 2010, nós somos 6º colocado. Em 2014, 4º colocado. Em 2018, atenção, foi ontem, em 2018, 6º colocado. Será que isso não diz nada? É isso. É o grande questionamento que a gente faz, né? E a gente fala sempre aqui, diante do futebol horroroso que a seleção brasileira vem mostrando há alguns anos, não dá mais para dizer que o Brasil, aquela palhaçada que tinha lá, inclusive, de marca esportiva, que aí faz tudo para vender também, né? Joga bonito, joga bonito. Podia fazer agora, joga horroroso, joga feio, porque o que o Brasil joga hoje é um futebol feio, é um futebol de dar sono, Flávio Prado. Você fala muito, o futebol brasileiro tem que ter uma estruturação, tem que ter um estilo de jogo definido, o treinador que chegar tem que se adaptar ao estilo de jogo. Agora, é o que a gente está falando, é um time que tem grandes nomes. É isso que mais me surpreende, porque vamos lá, quando o Brasil está completo, tira o Neymar, que já está 1 ano fora, Vinícius Júnior está entre os melhores jogadores do mundo, Rodrigo está entre os melhores jogadores do mundo. Marquinhos não está na sua melhor fase, mas há um bom tempo está entre aí os melhores zagueiros do mundo. O Casimiro, que até pouco tempo era o volante, está entre os melhores do mundo na posição dele. O goleiro, Ederson, está entre os melhores do mundo. O Endrick é uma das grandes promessas do futebol mundial hoje. Por que o Brasil não joga? Porque jogador tem, é isso que eu falo, eu concordo que não é uma geração que tem aqueles jogadores que decidem jogo, né? Porque, não tem Romário hoje em dia, teria o Neymar tá no patamar desses caras de futebol. Não tem Ronaldo, não tem Rivaldo, não tem Kaká, não tem Ronaldinho Gaúcho, que também nunca foi gigantesco em seleção como Ronaldo, Rivaldo, mas é um talento acima do normal. Só que tem jogadores bons. Se você comparar com as outras seleções, tirando aí Inglaterra e França, porque até na Espanha tem jogadores muito bons, mas tá ali. Se você botar por nome, tá bem páreo com o Brasil. E o Brasil não joga, não tem um jogo que a gente diga o Brasil jogou bem. Não tem, Flávio. Então, Pilhado, a coisa é assim, para mim é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um treinador, ou seja lá quem for. Quando a gente para em 2002, e frise-se que a seleção de 2002 perdeu pra caramba nas eliminatórias, foi super favorecida por arbitragem, não era uma seleção espetacular, ela poderia ter perdido a Copa, não perdeu por alguns detalhes, tipo a arbitragem que ajudou muito, e além dos jogadores, das individualidades, o Ronaldo deu o último suspiro ali como grande jogador, o Rivaldo, mas realmente foi assim, foi tudo muito no limite, né? Chegou a perder de Honduras, foi um negócio meio punk a seleção. O Vampeta sempre fala aqui, né? Perderam 5 jogos nas eliminatórias, uma série de situações. Aí, aquela seleção ainda ela tinha metade Brasil, metade fora. Ainda você tinha um pouco da cultura do futebol brasileiro. Eu sempre lembro da entrevista que eu fiz com o Johan Cruyff em 89 em Milão, quando ele falou: o futebol brasileiro está perdendo a sua cultura, seu jeito de jogar, a sua maneira cultural de jogar. O que tem a ver esse time que a gente viu ontem, ou que a gente tem visto nos últimos tempos, até nas últimas Copas? Eu gostei muito do trabalho do Tite nas 2 Copas, perdeu, mas eu gostei do que foi feito, mas não é a cultura do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele é o que a Espanha é. Aquilo era o jeito de jogar do Brasil. Pontas abertas, jogadores hábeis e tal. Só que aqui, hoje, a gente imita os caras, inclusive na base. O Brasil, ele passou a copiar a Europa, inclusive na base. O jogador de marcação, o jogador pesado, o jogador duro, o cara que é veloz, o cara que solta a bola, o cara que dribla. Nossa, ele é crucificado. Perde até lugar no time. É muito difícil um jogador rápido, um jogador de habilidade no Brasil se impor. As pessoas não gostam. Hoje nós estamos com uma cultura de futebol feio, que não é a cultura do futebol brasileiro.
E aí, o jovem, aquele que desponta um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de destaque, que pode ser um diferente, tipo o Estevão, vai embora cedo. O Neymar até demorou muito, ele já podia ter ido antes. Estão falando de talento acima da média, né? O jogador médio, ele chega lá e se adapta à cultura do país onde ele joga. E lá ele joga muito bem. Mas ele passa a ser um jogador brasileiro com cultura inglesa, com cultura espanhola, né? Com cultura, sei lá, qualquer país que ele vá para lá. Então ele perdeu a nata do futebol. Aquela história do melhor futebol do mundo era o quê? Os jogadores do Brasil eram considerados os melhores do mundo porque eles eram hábeis, porque eles eram jogadores de drible fácil e tal. E aí o Brasil, mesmo assim, o Vanderlei estou, perdeu várias vezes a Copa. Mas era um futebol diferente, era um futebol até irresponsável, meio estilo africano. Assim. E você ouviu várias vezes o seguinte, sim... Você destacou, por exemplo, a Copa de 86. Olha como jogou o time. Ganhou o quê? O cara fala pra você. 82 que é pior, né? Não, então. A última seleção brilhante. Mas você já ouviu isso. É brilhante, Flávio? Ganhou o quê? E, de novo, eu vou voltar nesse ponto. Quando o Brasil perde 82, a última seleção com a cultura brasileira, efetivamente, e ganha 94 já com uma cultura mais colada europeu, os caras começam a falar, opa, o jeito de jogar tem que ser outro. E ali o Brasil vai cada vez mais abandonando, abdicando da sua cultura. Aí ele faz 2006 uma seleção mais ou menos no estilo Brasil, perde de novo, começa a mesma contestação. Se bem que os jogadores eram, mas o Dunga não. O Dunga pragmático, esquema europeu, contra-ataque, marcação forte e tal. Então nós perdemos a nossa identidade no futebol. Quando você perde sua identidade, fica muito difícil. Fica muito difícil. A Espanha, como disse o Bruno aqui, ela consegue se recuperar, porque ela tem um estilo. Ela sai, ela volta. Ela pode até fazer papelão, dar vexame, mas ela volta, ela tem um estilo. Facilita aparecer um Nico Williams, facilita aparecer um Yamal, porque você tem jogadores, você tem... A própria Alemanha, ela consegue se reinventar porque ela tem um estilo de jogo determinado. A Bélgica tinha uma geração brilhante, ela pode se reformar outra vez porque ela tem um estilo, um jeito de jogar definido. O Brasil, o estilo é daquele que está lá. Então, por exemplo, estava lá o Fernando Diniz. Aí o Brasil marcava lá na frente, pressão, não sei o que e tal. Antes estava o Tite, era diferente. Aí o Dorival tem outro estilo diferente. E aí eu não estou condenando do jeito que ela não joga do jeito que quiser. Se você não ser um treinador estrangeiro, vai ser o estilo do cara. Você leva o Abel Ferreira, ele vai jogar o estilo do Palmeiras. Não tem nada a ver com... Aí quando você começa a trazer mais jogador estrangeiro e mais técnico estrangeiro, mais ainda você vai abdicando da cultura brasileira. Não dá para dizer que o Palmeiras jogue a brasileira. Né? Não dá para dizer que o Botafogo joga a brasileira. Também não estou dizendo que é ruim, só estou dizendo o que é uma realidade. Não tem esse tipo, não se joga mais no estilo a brasileira. Então você perdeu a sua identidade, a sua cultura. Aí você fica igual aos outros. E talvez tenha a mesma qualidade deles, porque eles estão na cultura deles. E nós não, nós estamos forçando a barra. Então você trouxe, a não ser que você traga o Guardiola, o Klopp, a Red Bull contratou o Klopp. Pô, gente, se o Klopp estava lá, podia trazer o Klopp, né? Não adianta trazer o Abel Ferreira, o Jorge, aí não dá, aí é mais do mesmo que nós temos aqui. Não muda para mim, no meu conceito não muda muito. Se é para trazer alguém, traz o Klopp. O Guardiola tá aí dizendo que vai sair do City. Pô, cara, dá a CBF para ele, traz o Guardiola. Aí você vai mudar a situação. Mesmo que você mude um pouco a sua cultura, se bem que o Guardiola gosta do jogo com toque de bola, posicional e tal, mas ele gosta do jogador hábil, do jogador que toca a bola. Aí você vai criar um estilo, e esse cara tem que criar um estilo, que é para que o Klopp foi contratado pela Red Bull? Para aperfeiçoar, analisar e melhorar o estilo, o jeito de jogar dos times que a empresa tem. Poderia vir para o Brasil para criar um estilo de jogo que não tem muito a ver com o futebol brasileiro, mas pelo menos você cria um estilo. Ó, daqui para frente o Brasil vai jogar igual a Itália, fechado e contra-atacando. Ok, mas cria um estilo. E esse estilo tem que ser replicado em todas as divisões. Sabe, começar a gerar na base jogadores assim, fazer esses campeonatos menores que a CBF organiza com esse estilo de jogo, trabalhar o jogo, fazer a coisa funcionar como um todo. Se não fizer isso, nós vamos ser mais um time que pode ganhar ocasionalmente, como a Argentina ganhou ocasionalmente. O time da Argentina ganhou a Copa do Mundo, não tem nada de melhor que o Brasil. Não era melhor que nada, era um time ruim para danar. O time da Argentina ganhou a Copa, um dos piores times que ganhou. Como a Itália ganhou em 2006, e era um time muito ruim. Então, quer dizer... Não necessariamente o melhor time ganha. 82, a Itália que ganhou a Copa do Mundo era inferior ao Brasil, que perdeu.
A Argentina, que ganhou a Copa passada, era inferior à França. Isso pode acontecer. Então o Brasil pode, ocasionalmente, ganhar uma Copa do Mundo. Mas não vai ganhar com a sua cultura, vai ganhar talvez na individualidade, com um pouquinho de sorte, aquela seleção que se acerta naquele mês e pronto. Agora, criar a expectativa que a seleção brasileira vai jogar um futebol de alto nível é sonhar muito. O jogo contra o Peru, sabe como é que vai ser? Feio para danar. O Brasil vai ganhar pela individualidade, vai fazer 6 pontos. Bom, vai ter muito problema na próxima data FIFA, com Uruguai e Colômbia, pode perder as duas partidas. Venezuela e Uruguai. Desculpa, Venezuela e Uruguai. Venezuela que empatou com a Argentina ontem. Isso. Depois lá na frente tem a Argentina para encarar de novo. Depois é Colômbia e Argentina. É isso, Colômbia e Argentina. Ou seja, se o Brasil perder os próximos 4 jogos, não vai ser nada de e tal. O time hoje é mais ou menos. Então ele tem que fazer esses 6 pontos agora para ficar. E outra, tem mais uma coisa sobre o negócio de seleção. Estamos aumentando o número de equipes na Copa. Vai ficar um lixo tecnicamente. Vai piorar. Quando você aumenta o número, você não melhora a qualidade, você piora. E aí, cada vez mais, a Copa do Mundo e as seleções terão menos representatividade.